A primeira questão diz o seguinte: entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. Então ele está falando justamente do processo que eu comentei com vocês, gente, de floculação. Ele adiciona, vai formar partículas ali que acabam aderindo às impurezas. Esse é o processo de floculação. Beleza. Aí ele virou e falou o seguinte: o método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é... Aí o aluno pensa, floculação. Se tivesse alternativa A, nessa questão, não tem floculação. Mas se tivesse, a maioria dos alunos teria marcado, porque confunde. Ele não perguntou isso. Ele virou e falou assim, como é que você separa já o sulfato de alumínio com as impurezas? Então já ocorreu a floculação. Já formou os flocos. Como é que você separa eles, já que eles têm uma densidade muito próxima? A gente vai usar o quê? Flotação, que é justamente essa corrente de ar que vai passar ali e vai carregar essa sujeira ali para cima. Consequentemente, das alternativas, ó, flotação, levigação, gente, usar água para separar não faz sentido. Ventilação, peneiração e centrifugação. Por que a centrifugação não daria certo, João Vitor? Porque na centrifugação é necessário ter diferença de densidade. E esses caras têm uma densidade muito próxima. Por isso que a centrifugação não daria certo. Por eliminação, ficamos então com letra A, flotação. Belezinha? Olha esse próximo exercício. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, que é o isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidróxido peróxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, compostos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então, no caso, ele está falando da separação do fenol com a acetona. Beleza. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é a... Para você responder essa questão, você tem que raciocinar o seguinte. Olha aqui, ó. Você tem cetona e você tem aqui o fenol. Usando seus conhecimentos de orgânica, essas duas estruturas, essas duas moléculas são compostos o quê? Polares. Logo, elas se solubilizam entre si. Elas interagem por meio de uma ligação de hidrogênio. Olha aqui o H-FON. Então vai interagir por meio de ligação de hidrogênio. E aí o que acontece, pessoal? Como elas se solubilizam entre si, formam uma mistura homogênea. E os dois, lembra, cetona. Cetona é líquida. Fenol tem uma temperatura de ebulição também relativamente baixa e em temperatura ambiente é líquido. Então o que acontece? Dois líquidos que se misturam. Destilação fracionada. Dá uma olhada nas alternativas. Ó, filtração não pode ser. Letra B, ventilação não pode ser. Letra C, decantação não pode ser. Por que eu já eliminei A, B e C? Porque todos esses processos são de misturas heterogêneas. E esses caras, por serem polares, semelhante dissolve semelhante, eles formam misturas homogêneas. Então você já elimina todas elas. Aí a letra D virou e falou assim, evaporação. A evaporação é um método utilizado quando você tem sólido e líquido. Os dois, no caso, são líquidos, certo? Cetona e o fenol. Consequentemente, o processo correto é a destilação fracionada. Letra E. Belezinha? Essa questão aí foi boa, hein? Olha essa outra questão. Diz o seguinte. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir de um líquido de castanha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas podem, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Pausa. Peraí, você jogou, forma agregados com o petróleo. Forma flocos com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturaram ao LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente, letra A, flotação e decantação. A maioria dos alunos fala, flotação. Gente, formou flocos. Então, formou o floco, formou aglomerado. O que aconteceu? Igual na água, que a gente tinha visto no exercício passado, formava o floco e ele usava a floculação para separar. Aqui não. O que ele pensou? Ele formou os flocos e esses flocos, ó, que pesquisa foda. Ele pegou dentro desses floquinhos e dopou com nanopartículas magnéticas. Então o que ele pensou? Cara, forma um floco, já é fácil de separar,
fiz um processo de floculação, ação de formar flocos, e agora eu venho com o IN e separo. Então, se a gente for buscar as alternativas, ó, B, decomposição e centrifugação. C, floculação e separação magnética. D, destilação fracionada e pereiração. E letra E, dissolução fracionada e magnetização. O que é dissolução fracionada? É você adicionar um solvente que iria solubilizar um e não solubilizar o outro. João Vitor, como assim? A dissolução fracionada ela é utilizada quando você tem dois sólidos que não se misturam. Por exemplo, você tem areia e sal. Se você jogar água, a água mistura o sal, se mistura com o sal, mas não mistura com a areia. Então você consegue separar eles. Aí depois você usa outros processos para obter o sal de novo. Por exemplo, agora que você tem uma mistura de água, sal e areia, você pode passar por um filtro, tira a areia, agora você tem água e sal, mistura homogênea. Faz uma evaporação, já que você não quer a água, obtém só o sal. Então algumas misturas, a gente não usa só um processo, a gente tem que usar vários e vários processos. Nesse caso, ele usou então a ação de um floculante para formar esses flocos, esses agregados com petróleo, e dopou eles com características magnéticas, né, com compostos magnéticos, justamente para fazer essa separação. Interessante, né? Olha esse próximo exercício. Diz o seguinte: na perfuração de uma jazida petrolífica, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. Gente, água, areia, argila, mais densos, mais densos. Água e petróleo não se misturam, então você tem uma mistura heterogênea. E ele te falou ali, diferença de densidade? Vamos lá. Então a primeira etapa desse beneficiamento é, letra A, decantação. B, evaporação. C, destilação. D, floculação, formar flocos para retirar esse petróleo. Ele não falou a respeito disso, né? E E, filtração. Você vai passar o petróleo e a água tudo no filtro. Água e petróleo vão passar pelo filtro. E aí, como é que vai ficar? Você tem mistura de dois líquidos, passar pelo filtro não resolve, porque filtro tem que ser sólido e líquido. Então, por eliminação, ficamos com letra A, decantação, devido à diferença de densidade. Belezinha? Bom, espero que esse módulo tenha sido proveitoso para você. Vejo você nos próximos módulos e boa prova, pessoal! Tchau, tchau! Até os próximos módulos!